Shabbat Shalom a todos que acessam a página de Ministério Resgatando as Alianças da Torá. Chegamos ao fim de mais um santo sábado determinado por Deus, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Está escrito: e assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E Deus terminou o sétimo dia toda a sua obra que fez e cessou de fazê-las no sétimo dia. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele cessou toda a obra que Deus criara para fazer. Quando Deus, amados irmãos e irmãs, que acessam essa página do Ministério Resgatando as Alianças, quando Deus determinou o sábado, não foi porque Ele queria que o homem estivesse perante Ele, mas sim que o homem se voltasse para Ele de suas labutas durante a semana que havia enfrentado. Sim, a partir do primeiro dia da semana, o domingo, o homem começa suas labutas e vai até no sexto dia. Mas o sétimo dia, Deus preparou para que o homem descansasse o corpo, descansasse espiritualmente em sua presença sendo abençoado. Queridos, são poucos que guardam o sábado. Mas quem sabe um dia eles compreenderão que o sábado é uma determinação eterna que Deus fez para o homem. Estamos passando momentos difíceis. Várias nações estão passando. Os povos de tribos, línguas destas nações sofrem as consequências de suas más escolhas. Sim, más escolhas ao escolherem seus representantes. Aqui no Brasil já aconteceu muito isso. E ainda acontece. E por isso estamos passando momentos difíceis. Momentos ingratos, com muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas tendo seus direitos encerrados. Pessoas humildes trabalharam a vida inteira, perderam a liberdade, perderam o direito de viver. Têm sua família destruída. É assim que a nação brasileira está hoje. E muitas nações ao nosso derredor. Piores ainda, amigos, é que essas nações sentem-se perseguida, destruída, quando deveriam se refugiar em Deus. Sim, é hora de nós refugiarmos em Deus, guardar seus mandamentos, guardar suas palavras. E diante dessas atrocidades que está acontecendo ao nosso derredor, nós permanecermos firmes na fé. Sim, permanecer firme, confiando que Deus está no comando, porque tudo o que está acontecendo não é desconhecido de Deus. Sim, amados, no meio dos povos de tribos, línguas e nações, aos que amam a Deus, guardam seus mandamentos, vivem uma vida justa e praticam a justiça. Mas também há os que não querem nada de saber da palavra de Deus. E piores ainda, quando se voltam contra o próprio povo, destruindo o povo, perseguindo e causando morte de muitas pessoas, porque a justiça ficou fraca. Porque
a lei foi obstruída. Amados, nesta causa, temos que buscar a Deus. Mas, além de buscarmos a Deus, temos que também fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Quando tivermos de votar naqueles que vai nos representar, procuramos saber quem é ele. Se verdadeiramente ele vai viver uma vida, um governo justo e praticando a justiça. É a nossa primeira missão. E aos que não cumprirem com sua obrigação como representantes do povo, a esse nós viremos as costas e não votemos mais nele. Eu tenho certeza que isso já fará uma parte de melhorar a nossa nação. Sim, tirando do poder aqueles que destroem o poder. Amados, mas não entremos em desespero, em querer dar o troco com violência, com morte. Não. Sabe por quê? Deus tem tudo determinado. Os que se arrependem e buscam ser nova criatura, Deus o acolherá, jamais lançará eles fora. Principalmente os que guardam a palavra de Deus. Deus vai deixar. Muitas vezes acontece de um justo morrer. Muitas vezes acontece de um justo ficar sem nada. Mas nunca, jamais ficará sem a salvação. Porque Deus está com ele. O sofrimento deste mundo não é nada diante daquele juízo que haverá de acontecer quando Deus vir fazer o juízo. Amados, o juízo do homem. A justiça do homem está quebrada, está destruída. Mas a justiça de Deus ela é eterna. Eterna, primeiramente, para que o ímpio, os que causam danos a outros, os que destroem a vida, destroem a nação, tenham a oportunidade de se arrepender e serem salvos. Deus faz isso. O amor de Deus é infindável. A graça de Deus é infinita para todos que vivem sobre esta terra. Só não se salva quem não quer. O indivíduo se propõe a ter poderes. Sim, imóveis, carro. Tem gente que chega a uma ignorância de ter 10, 20 casas, 40 carros. Se ele não consegue nem andar com 5 carros ao mesmo tempo. Mas eles querem. Sem importar a quem eles estão destruindo. Às vezes eles saem de um canto a outro do país, viajam para outras nações, se satisfazem com aquelas bonanças que eles estão fazendo, e bonanças essas adquiridas por corrupção, por roubo, através até de assassinato e destruição de famílias. Mas mesmo assim, amado, Deus, pela sua infinita graça, ainda espera que ele se arrependa. Deus não vai interferir na vida dele, não. Se ele continuar praticando essas maldades. Nem vai interferir na nossa vida se nós deixarmos a salvação de lado. Olha só a grandeza da justiça de Deus. A grandeza do amor de Deus. Normalmente, a gente vê alguma coisa acontecer, logo criticamos ou fazemos julgamentos. Porque esse pessoal está vivendo, ele não merece isso, não merece aquilo. É assim que é o ser humano. E muitas vezes a gente faz coisas imagináveis que não deveríamos fazer. Mas o amor de Deus permanece no momento em que o ser humano voltar para Deus e clamar a Ele e verdadeiramente se libertar das suas maldades, ele será salvo. Você crê nisso? Se não crê, meu amigo, você está perdendo seu tempo em seguir a palavra de Deus. Porque é isso que Deus quer. Que nós possamos
ser justo e fazer justiça. Não importa quem. E fazer justiça, meus amados, não é permitir que o indivíduo permaneça fazendo errado. Muitas vezes o indivíduo é necessário que ele seja separado num presídio para pagar pelas suas faltas e quando voltar, ser nova criatura. Mas normalmente não acontece isso, eles já estão dominados pelo pecado. Não querem saber de salvação. Mas muitos são salvos. Se nós olharmos leituras bíblicas e da Torá, nós vemos que homens do passado deixaram seu caminho de perdição e foram salvos. Mas os que continuaram em suas maldades aguardam o dia do juízo. Desde o tempo de Adão. Deus deu oportunidade a todos os seres humanos que foram gerados do primeiro homem para cá. Sim, depois de Adão e Eva. Os homens que foram gerados. Deus deu oportunidade. E tiveram os que pereceram o seu corpo e aguardam a ressurreição no plano de salvação. Mas existem milhares que pereceram o corpo e aguardam a ressurreição para a sua própria destruição no dia do juízo. Sim, esse juízo ainda não chegou. E quando chegar esse juízo, já não seremos mais seres humanos arrependidos, mas seremos a semelhança e a imagem de Deus, santos, conforme está escrito em Gênesis. Versículo 26. Quando Deus criou o ser humano, o primeiro ser humano, Adão, e depois criou Eva, eles eram santos, amigos. Eles tinham pureza. Mas, infelizmente, a cobiça fez com que Eva caísse e levasse seu companheiro a cair. E isso trouxe uma destruição terrível, que até os animais e plantas se tornaram fracas, doentes. Naquele tempo as plantas, as árvores não viam. As árvores estavam sem frutos. E os animais viviam com os homens. Mas após o pecado, tudo isso acabou. Deus sabia que tudo isso ia acontecer. Quando Deus criou o homem, Deus sabia, era plano de Deus criar o homem, para mostrar aos anjos que permaneceram nos céus que ele é justo. Sim, porque houve um conflito. Sim, houve um conflito. Aquele anjo lindo, que era o principal na criação, quis ser igual a Deus. Quis ocupar o lugar de Deus. E com isso, fez com que a terça parte dos anjos fosse lançado no universo. E como a terra era escura, não tinha nenhuma aparência, porque estava coberta pelas águas. E Deus separou as águas para aparecer a terra. E ali ele fez a criação do homem e dos animais, de tudo que hoje existe. Através desses milhões de anos, o homem tenta destruir a terra após o pecado, mas a terra permanece. Amados, a primeira geração foram destruídas pelo dilúvio, porque chegaram a entornar a taça que Deus tinha dado a eles. Os que se arrependeram, aguardam a ressurreição. Os que não se arrependeram, aguardam o dia do juízo. E desde o tempo de Adão até o final dessa geração vindoura, permanecerão os que são justos dormindo e os que foram criminosos, assassinos, pecadores, também dormindo. Sendo que uns acordarão para a ressurreição da vida eterna e outros para a morte eterna. Serão queimados, destruídos, conforme está em Malaquias. O profeta Malaquias fala que o fim dos ímpios se tornarão cinzas e os salvos pisarão nas cinzas deles. Mas isso é simplesmente uma explanação. Porque os salvos serão transformados,
segundo a imagem e semelhança de Deus, e habitarão na nova terra restaurada por Deus e viverão eternamente. Já não terão mais corpos doentes, nem corpos que morrem, mas ele, o Espírito, se tornarão santos como no princípio, sendo com a diferença que não terão mais o corpo carnal. Amados, se vocês desejam estar com Deus nesta terra transformada, a hora de se arrepender é agora. Vai se arrepender mesmo. E não tema o que está acontecendo. Não tema. Não importa que existam países como a China, a Rússia, a América do Norte, com bom Irã, com bombas atômicas para destruir, que não vão destruir a terra. Não vão, foi Deus quem criou. Ele se destrói a si mesmo. Mas a terra nunca. A terra Deus preparou para os salvos. Vai preparar para os salvos. E tem uma coisa, meu irmão. Deus tanto ama a gente, tem tanta paciência com a gente, sua imensa graça, sua imensa misericórdia tão grande, que estabeleceu Israel, a nação santa, para nos ensinar a Torá. Amados, nós haveremos de olhar para Israel, se unir a Israel. Israel estarão reunidos as 12 tribos. As 12 tribos que Deus preparou haverá de ser reunificada e seu farol para nos ensinar a palavra. Se você não crê nisso, você está perdendo seu tempo. Nós vemos que Israel está sendo perseguido, mas isso, amados, por alguns momentos de fraqueza que houve. Sim, porque Deus deu toda a plenitude a Israel para que fosse reconhecida como a nação santa. Mas os seres humanos, como sempre, começaram a criar alguns problemas. E Israel está passando por momentos difíceis para retornar à sua comunhão com Deus. Israel tem que se retornar sua comunhão com Deus, não querendo ser maior do que ninguém, mas igual a todos, ensinando a palavra a todos os povos de tribos, línguas e nações. É a missão de Israel na terra, e nós haveremos de nos unir a Israel, para quando Deus vir despertar os que dormem e transformar os que estiverem vivos naquela época, sim, amado, possamos estar preparados para esse dia. Não será hoje nem amanhã. Alguns dizem que já está no tempo. Não, está no tempo não. Ainda falta alguns centenas de anos. E talvez nós, nem nossos filhos, nem nossos netos, mas outras gerações haverão de vir. Nós já estaremos no pó da terra. Uns para a destruição, outros para a salvação. Aguardar a salvação. Isso acontecerá. É plano de Deus, mas Deus dá a liberdade de escolha para o homem. O caminho de retidão, praticando a justiça e o amor, o caminho de perdição, viver regadamente de riqueza e poderes, mas não ser nada, se tornar cinzas. É isso que vai acontecer com esses homens que estão na liderança, não só do Brasil, mas de todas as nações, causando infortúnio, causando tristeza, causando pobreza, destruindo família. Se eles não se arrependerem, jamais verão a alva. Jamais. Tudo que conseguiram se tornarão cinza com eles. Mas aqueles que, diante dessas atrocidades, permanecerem firmes, buscando a justiça, jamais perecerão no juízo. É o que eu tenho a dizer a vocês, amados irmãos. E para deleite de nossa vida espiritual, eu vou recitar o Salmo de número 23, que Davi recitava quando estava pastoreando isoladamente no campo. Nesse final, se fez ao encerrar o sábado. E no primeiro dia da semana, o primeiro dia que nós conhecemos como domingo, seja de paz, seja uma nova vida que nós vamos passar.
seja ela qual for, seja de tristeza, alegria ou perseguição. Ou mesmo até, que Deus disse, não tem mais aquele que mata vosso corpo, mas se afastai daquele que te destrói espiritualmente, o inimigo que se tornou líder do pecado na terra. A esse devemos temer, se afastar dele e clamar a Deus para que seja nosso guardião. Diante de qualquer situação, não nos afastemos de nossa fé. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz sobre verdes pastos, guias mansamente às águas tranquilas. Refrigera nossa alma por amor do seu nome. E ainda que andemos no vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum. Porque tu, Senhor, estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Unge-nos a cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Certamente que a tua bondade, a tua misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida. Haveremos de habitar em tua casa para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E que Deus abençoe Israel, a nação santa, e nos dê entendimento para nos unir a Israel. Amém e amém.